Eu estou na sua aula. Métodos estocásticos? Sim. Bem-vindo. Obrigado. É que não está aparecendo para mim no AVA a sua matéria ainda. O AVA está com probleminha, já foi corrigido lá na parte da informática, né? Mas ainda está dependendo de uma atualização aí, deve acontecer de hoje para amanhã. Tá? A disciplina não está disponível nem para mim. Tá? Eu fiz o PEA, né? O plano de ensino e educação, aliás, plano de ensino e aprendizagem, né? Está pronto, só que não apareceu para o coordenador liberar. Enquanto ele não aprova, né? A disciplina não aparece. Mas não se preocupe, isso aí já está tratado, ok? Provavelmente segunda-feira a disciplina já deve estar disponível para todo mundo aí. Senhor, você sabe dizer se eu estou na sua lista de chamada? Precisaria dar uma olhada. Eu não tenho como ver isso agora, tá? Precisaria dar uma olhada na lista. Eu não tenho ela aqui. Mas isso não é problema. Tá? Se notarmos que você não está, aí tem que abrir um chamado lá para fazer essa interação. Tá? Porque, se não me engano, aqui é uma turma de gestão da qualidade, né? CST em gestão da qualidade. Você de engenharia deve estar junto aí como a parte, mas não se preocupe quanto a isso. Dá-se um jeito. Deixa eu ajeitar mais uma coisa aqui. Bom, damas e cavalheiros, né? Boa noite. Meu nome é o professor Vander. Vou aplicar métodos estocásticos para vocês nesse semestre, né? As coisas ainda estão se acertando, nós temos aí alguns ajustes sendo feitos, né? Se os senhores tiverem alguma dúvida, é só perguntar, a qualquer momento da aula, só parar e perguntar. Não está disponível ainda, mas assim que estiver disponível, todo o material que é apresentado aqui na aula, né, a aula está sendo gravada, deve estar disponível no Teams. Se não ficar disponível no Teams, devo subir no YouTube e deixar o link disponível para os senhores. Nós estamos aqui operando com o que a gente chama de plano B, né, que é uma assinatura do professor. Né? Vamos ver se a partir da semana que vem a gente migra para o plano A, mas os senhores serão avisados antes. Então, teoricamente, a aula semana que vem ainda nesse link aqui. Tá? Se aparecer lá no AVA, né, na coluna à direita, lá em cima, o link da aula, a semana que vem não. Provavelmente da outra semana em diante a gente migre pro sistema aí do AVA, né, que a gente conhece como plano A. Tá? Então, alguns detalhes a coordenação ainda não passou para a gente, algumas datas e tudo, eles devem estar terminando de fechar aí turmas, acertando aceitação de horário de alunos e outros detalhes, né? De qualquer maneira, vou iniciar aqui a nossa aula. Se alguém tiver alguma dúvida, algum detalhe a colocar, pode colocar. Senão a gente parte aí para a aula. A primeira aula ela é mais light, né? Porque a gente sabe que nem todos estão aqui, tem gente que está acertando horário, né? Nem todo mundo teve acesso ao link e tudo. Né? Então, a primeira aula é um pouco mais light, de qualquer maneira vai ficar gravada, os senhores vão ter acesso. Tá? Se alguém quiser colocar alguma coisa. Maravilha, a ausência de feedback também é feedback. Então, senhores, vamos lá. Senhores, deve ter aparecido para os senhores aí, né, a nossa tela de entrada de métodos estocásticos, ou processos estocásticos. Aí a disciplina trocou de nome, mas o que tem dentro é a mesma coisa. Tá? Então, métodos estocásticos, né, são processos que se usam, vamos dizer assim, né, para se prever o futuro. Tá? Não é bem isso, tá? Mas essa é a ideia mais simples que se pode ter com métodos estocásticos antes de conhecer a fundo, tá, ok? Então aqui, né, tem um típico exemplo que está lá na primeira aula, né, na primeira pré-aula,
né? Eu devo subir o vídeo assim que a disciplina estiver disponível para a gente, né? Que é uma lanterna onde você consegue ver o que tem dentro de uma caixa. Tá? Isso aí vai estar mais bem explicado lá, ok? Senhores, apareceu a tela de métodos estocásticos aí, os senhores estão me ouvindo? Sim. Obrigado. Sim, professor. Maravilha. Então, Sim. obrigado. Olha lá. Pergunta, né? Qual a probabilidade de sair 3 ou 6 no arremesso dos dados? Tenho como saber isso aí? Tenho como prever uma situação dessa? Tenho. Tá? Os senhores já devem ter visto probabilidade estatística. Se não viram, não tem problema. Tem muitos conceitos que vêm de probabilidade estatística. Nós vamos rever aqui alguns detalhes. Tá? Então, não tem grande segredo aí. Tá? E eu tenho como saber a distribuição dos dados aí. Como? Usando uma série de métodos, usando, por exemplo, né, uma distribuição de probabilidade. Né? Ou seja, existe uma série de condições de parâmetros que já foram determinados, né, que, através de muita pesquisa e muita observação, já se notou que as leis da natureza são regidas por alguns tipos de regras, né, que podem ser trazidas para nosso dia a dia, né, nossa vida profissional, né, de maneira mais simplificada. Né? Ninguém precisa ficar lá mentalizando para tentar descobrir o que vai acontecer. Existem maneiras de se calcular o que acontece, ok? O que esse negocinho está fazendo aqui? Tá, então, olha lá. Qual a probabilidade de parar em um semáforo, farol ou sinaleiro? Tá? Semáforo, farol ou sinaleiro, porque, dependendo da região do país, né, usa-se um tipo de palavra para o nosso elemento aqui. Né? Eu conheço como semáforo. Né? Às vezes, farol, sinaleiro não é muito utilizado aqui. Tá? Isso é um evento aleatório, então está lá o nosso colega dirigindo, né? Luz vermelha para mim, luz verde para ele. Qual a possibilidade de acontecer isso? Ele ter que parar, porque a luz ficou verde para nós, que estamos olhando a tela, e ficou vermelha para ele, que está vindo. Tá? Isso aí é um evento aleatório. Então nós vamos agora, né, ver um videozinho, tá, sobre aleatoriedade. Olha lá. Vídeo sobre aleatoriedade. Aguardem um instantinho, senhores. Vou carregar o vídeo, ok? Alguma vez você já se perguntou o que acontece se eu somar números aleatórios? Será que o resultado dessa soma é ainda mais aleatório que os próprios números que foram somados? Senhores, está aparecendo o vídeo? Tem áudio aí? Sim, professor. Tá, ok, então. Vou retornar lá no início e vamos ver o vídeo, ok? Alguma vez você já se perguntou o que acontece se eu somar números aleatórios? Será que o resultado dessa soma é ainda mais aleatório que os próprios números que foram somados? Ou será que a aleatoriedade continua a mesma?
Antes da gente buscar essa resposta, a gente precisa primeiro entender o que são números aleatórios e o que são números exatos, ou seja, números que não são aleatórios. Se liga nesse exemplo. Quanto dá 3 vezes 5? Eu tiro 1, fico com 15. Acertou. Agora vamos lá. Esse 15 aí, ele foi escolhido por acaso? Sem nenhum motivo? Será que poderia ser um 16 ali no lugar do 15? Não! Claro que não, porque 15 é o resultado do cálculo. Existe uma lógica por trás desse número que obriga que ele seja 15. A gente sabe de onde ele veio e o porquê. A gente sabe exatamente qual é a sequência de passos que precisam ser executados para conseguir esse número, que nesse caso é somar 5 mais 5 mais 5. Isso torna ele previsível e reprodutível. Nós podemos repetir essa conta quantas vezes nós quisermos, que o resultado sempre vai ser 15. E é por isso que ele não é aleatório, porque esse 15 é apenas uma consequência de uma causa anterior. Partindo dessa ideia e sabendo que um número aleatório é o oposto de um número exato, nós podemos concluir que um número aleatório é um número que não tem uma causa. Ele não é consequência de operação alguma. A gente não sabe de onde ele veio e muito menos o porquê. Na verdade, nem tem como saber, porque não existe uma lógica por trás de um número aleatório. E é exatamente por esse motivo que um número aleatório é impossível de se manipular ou reproduzir, porque não existe uma sequência de passos que a gente possa executar para conseguir ele. E se existisse, ele deixaria de ser aleatório instantaneamente. Um número aleatório é literalmente um número que veio do nada e sem motivo algum. Repare então que a aleatoriedade não tem nada a ver com os números em si, e sim com a forma como você conseguiu eles. E se isso te soa bizarro, bem-vindo ao nosso universo programado. Os computadores clássicos, tipo esse que você está usando agora para assistir esse vídeo, são extremamente exatos. Eles são apenas máquinas que seguem ordens definidas por quem criou e por quem programou eles. Daí surge a questão: como é possível que um computador desse tipo gere um número aleatório? Exatamente, não é possível. Os computadores clássicos são incapazes de gerar números verdadeiramente aleatórios. Como eles estão sempre obedecendo alguma instrução, seja ela imposta no hardware ou programada no software, os números que eles geram sempre são consequência de alguma operação anterior. Esses números têm uma sequência lógica muito bem definida. Isso faz com que eles sejam números reprodutíveis e, portanto, não aleatórios. Existem hardwares que são especializados em gerar números verdadeiramente aleatórios. Eles usam algum atributo de um sistema físico real para gerar esses números. A ideia é tirar proveito da aleatoriedade verdadeira da mecânica quântica. Só que esse papo a gente deixa para outro vídeo. Os números aleatórios que os computadores clássicos conseguem gerar são chamados de números pseudo-aleatórios. Eles são pseudo justamente porque não são completamente aleatórios, mas são quase. Como diria o poeta, 99% aleatório, imprevisível, mas aquele 1% reprodutível. E sim, a aleatoriedade nesses algoritmos é algo que se consegue medir e aumentar. Um algoritmo gerador de números pseudo-aleatórios é considerado forte quando a sequência de números aleatórios que ele gera satisfaz duas características básicas, mas muito importantes. A primeira é que precisa demorar bastante até que os números comecem a repetir. E a segunda é que cada número deve ser independente dos anteriores, o máximo possível. Por exemplo, imagine que nós sorteamos 100 números aleatórios usando esses dois algoritmos. O algoritmo A gerou essa sequência, e o algoritmo B gerou essa daqui. O algoritmo A começou a repetir os números já no 6º elemento, ou seja, ele só consegue gerar 5 números aleatórios. Já o algoritmo B só começa a repetir os números quando chega no 21º elemento. Logo, ele consegue gerar 20 números aleatórios. Ponto para o algoritmo B. Os 5 números que o algoritmo A gerou são altamente relacionados. O padrão é nítido, é sempre o número anterior mais 1. Já os números do algoritmo B não, eles são bem mais independentes. Ponto para o algoritmo B de novo. Conclusão, o algoritmo B é bem mais forte que o A. Esse foi um exemplo bem drástico. Na prática não é tão simples assim, mas já dá para entender a ideia.
Um algoritmo muito usado por ser bem forte nesses dois quesitos é o Mersenne Twister. Ele consegue gerar incríveis 2 elevado a 19.937 menos 1 números antes de começar a repetir. 2 elevado a 19.000, mano. Isso é muito mais do que a quantidade de átomos do universo, mas muito mais. Só para você ter uma noção, se você tivesse um computador capaz de gerar 1 trilhão de números aleatórios por segundo, essa é a quantidade de anos que você levaria para conseguir esgotar todos os números aleatórios que esse algoritmo gera. E se a gente pensar em termos de energia, o negócio fica ainda mais bizarro, porque esse número é tão absurdamente grande que muito provavelmente, se você pegasse o universo inteiro e transformasse em energia elétrica para o seu computador, não teria energia suficiente para sortear todos os números que esse algoritmo gera. Ou seja, é literalmente impossível esgotar essa sequência. Por mais que esses números não sejam verdadeiramente aleatórios, eles são aleatórios o suficiente para dar conta das necessidades humanas. E só isso já tá bom demais. E agora sim, voltamos para a questão. O que será que acontece se a gente somar 2 números aleatórios? Será que as aleatoriedades se somam e o resultado é ainda mais aleatório? E se a gente somar milhões de números aleatórios? Será que a gente invoca o Deus do aleatório em sua forma mais perfeita? A resposta é realmente muito interessante. Vamos lá. Somar 2 ou mais números aleatórios faz, opção A, aleatoriedade aumentar. Opção B, aleatoriedade diminuir. Ou opção C, nada. A aleatoriedade continua a mesma. Apostas feitas? Então vamos lá. Para responder essa questão, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar 20 barrinhas que vão de 0 até 19. Vamos sortear um número aleatório que também... Uma pequena interrupção, chegou um colega. Vamos continuar vendo o vídeo, ok? 19. Vamos sortear um número aleatório que também vai de 0 até 19. Agora a gente vai lá na barrinha do número sorteado e aumenta o tamanho dela em 1 unidade. Agora é só repetir isso várias vezes. Primeiro, vamos resetar o tamanho das barrinhas e que os jogos comecem. Tá bom, chega. 2 coisas são importantes de se notar aqui. Primeiro, como todos os 20 números têm a mesma chance de sair no sorteio, todas as barrinhas crescem aproximadamente na mesma proporção. Dá para ver claramente que o padrão aqui é uma linha reta. Isso se chama distribuição uniforme. É uma distribuição porque o tamanho da barrinha está espalhado e repartido entre várias barrinhas, e não concentrado em apenas uma. E é uniforme porque todas as barrinhas têm proporcionalmente o mesmo tamanho, e sempre vão ter. Não importa. Mais um colega, continuando no vídeo. Várias barrinhas, e não concentrado em apenas uma. E é uniforme porque todas as barrinhas têm proporcionalmente o mesmo tamanho, e sempre vão ter. Não importa quanto tempo eu fique aqui sorteando números, todas as barrinhas vão crescer aproximadamente na mesma velocidade. E segundo, mesmo que todos os números tenham exatamente a mesma chance de sair, ainda é um sorteio aleatório. Nada obriga que todos os números saiam exatamente na mesma quantidade. Inclusive, isso é quase impossível de acontecer. Então acaba emergindo essa flutuação. Alguns números aparecem um pouco mais do que os outros, o que é totalmente esperado. Então agora vamos fazer o seguinte. Para o nosso experimento ficar ainda mais interessante e o comportamento ficar ainda mais nítido, vamos aumentar a escala. Em vez de sortear números de 0 a 19, vamos sortear números de 0 até 1000, ou seja, 1001 barrinhas. Bora lá! Beleza, como era esperado, a linha reta continua, e a flutuação também. Nenhuma surpresa. Mas é agora que a brincadeira começa. Em vez de sortear um número e ir lá na barrinha dele aumentar o tamanho dela, nós vamos sortear 2 números, somar e ir lá na barrinha do resultado. Por exemplo, se sair o número 50 e o número 25, a gente vai na barrinha 75 e aumenta o tamanho dela. Só que tem um pequeno probleminha.
pode acontecer e vai acontecer de sair o maior número 2 vezes, que nesse caso seria 1000 e 1000. Daí a soma daria 2000 e nós não temos 2000 barrinhas. Então eu vou aumentar a quantidade de barrinhas para 2000 justamente para contemplar todas as somas possíveis. Agora, bora sortear. Veja essa maravilha. A pergunta agora é: por que fez um triângulo? E a resposta é muito simples. Se liga. De quantas formas possíveis essa soma pode dar zero? Apenas uma, né? 0 mais 0. E para dar 1? Pode ser 0 mais 1 ou 1 mais 0. E para dar 2? Pode ser 0 mais 2, 2 mais 0 ou 1 mais 1. Ou seja, quanto maior o número, maior a quantidade de combinações que resultam nele. Até na hora de escrever isso na tela. Chegou o Gilberto, vamos continuar no vídeo, ok? 0 mais 0. E para dar 1? Pode ser 0 mais 1 ou 1 mais 0. E para dar 2? Pode ser 0 mais 2, 2 mais 0 ou 1 mais 1. Ou seja, quanto maior o número, maior a quantidade de combinações que resultam nele. Até na hora de escrever isso na tela, isso forma um triângulo. Aí ele vai aumentando até chegar no número 1000, que é o número com a maior quantidade de combinações. Depois vai diminuindo até o 2000, que é tão raro quanto 0. Quanto maior o número de combinações, maior a chance dessa soma acontecer, e maior vai ficar a barrinha dela. E você acha que já está doido o suficiente? Meu amigo, vamos adiante. Vamos repetir o mesmo processo, mas agora, em vez de sortear e somar 2 números, vamos fazer com 3 números. E mano, prepara que agora é bonito demais. Esse formato que apareceu é chamado de distribuição normal, ou gaussiana. E essa distribuição é muito, mas muito importante na matemática, por causa da grande quantidade de fenômenos naturais que ela consegue modelar. E o fato dela ter aparecido quando a gente somou os números aleatórios é explicado pelo Teorema do Limite Central. O Teorema do Limite Central diz Vitor, que... Muito legal isso aí, mas o que isso tudo tem a ver com a aleatoriedade dos números mudar? Absolutamente tudo. Se liga, em vez de somar 3 números aleatórios, vamos somar 100 números aleatórios, só para intensificar ainda mais esse efeito. Quanto maior é a quantidade de números aleatórios que a gente soma, mais concentrada no meio do intervalo fica a distribuição. Repara só no 0, ele nunca saiu. Isso faz todo sentido. Qual é a chance da gente sortear 100 números aleatórios e todos os 100 darem 0, para a soma poder dar 0? É muito, muito baixa. É uma situação muito específica. Quanto mais números aleatórios a gente soma, mais concentrada fica a distribuição. Quanto mais concentrada ela fica, mais previsível ela se torna. E quanto mais previsível, menos aleatória. Conclusão, opção B. Somar números aleatórios diminui a aleatoriedade. E isso que a gente está vendo não tem nada a ver com o fato de serem números pseudo-aleatórios. Esse comportamento é uma consequência da matemática em si. Na verdade, é justamente o contrário. Quanto mais verdadeiramente aleatório forem os números, mais perfeito vai ser esse comportamento. E mano, se a gente continuar aumentando a quantidade de números aleatórios que estão sendo somados, a distribuição fica tão concentrada ao redor da média, mas tão concentrada, que ela tende ao determinismo. Olha isso! Somando 10 milhões de números aleatórios, a chance de cair perto da média é tão alta que acontece isso. Praticamente uma única linha reta ao redor dela. Que fantástico, mano! E é muito curioso pensar em como o conceito de aleatoriedade na cabeça do ser humano está fortemente atrelado ao conceito de igualdade. Por exemplo, imagina essa situação. Um tio seu chegou na sua casa e falou: você vai jogar esse dado 2 vezes. Se você tirar 6 nas 2 vezes, esse presente que eu trouxe é seu. Caso contrário, é do seu primo.
Sabendo que a chance de você ganhar é de 1 em 36, você acha realmente que esse presente está sendo dado de forma aleatória? Pela definição, sim. Se tiver 0,0001% de chance, ainda é aleatório. Mas na prática, esse tio é um belo de um filho da... Desse ponto de vista, a loteria também é um jogo aleatório, só que ela contém muito pouca aleatoriedade, já que o resultado é bastante previsível. Bom, senhores, vimos aí o nosso vídeo sobre aleatoriedade, né? Então, só para recordar aí, para se ter uma ideia de como funcionam as coisas, né? Existem algumas leis da natureza que nós não temos como evitar, não temos como modificar, né? E para que nós tomemos vantagem, nós absorvamos melhor, nós consigamos usar isso no nosso dia a dia, tá? Especialmente, por exemplo, em controles de qualidade ou em previsões para o que vai acontecer, né? Para o bem ou para o mal. A parte do mal eu já vou falar já um detalhezinho, né? Indo mais profundamente nisso, chegamos aos processos estocásticos, né? Aos métodos estocásticos, aos modelos estocásticos, aonde nós conseguimos com uma certa acuidade, com uma certa eficiência, prever o que vai acontecer. Tá? Lógico, o ser humano ele é criativo e tudo depende também da interpretação. Vou dar um exemplo para vocês. Começaram a fazer contas no mercado financeiro. Fizeram contas e descobriram o seguinte: olha, se nós emprestarmos dinheiro para este perfil de financiado, né, de pessoa que vai pegar o dinheiro para fazer alguma coisa, nós temos lucro. E aí, fazendo cálculos estocásticos, alguém chegou a uma situação mágica. Chegou a uma situação mágica que, mesmo se a pessoa não pagar, você ainda tem lucro. Então, o que começou a acontecer? O pessoal começou a analisar, bom, então eu tenho um mal pagador, eu tenho um cliente que eles chamam de cliente podre, né? Que é aquele que pega e não paga, tem. Mas mesmo se eu emprestar para ele, eu posso ter lucro, né? A única coisa que ninguém levou em consideração é: você pode até emprestar para eles numa certa quantidade em relação ao seu total, né? E quando todo mundo pagar, todos que pagam pagarem, você ainda vai ter lucro, né? Só que, o que alguém entendeu? Ah, não, pode emprestar dinheiro para o mal pagador que vai dar lucro. Bom, somando a outros detalhes, né, como por exemplo, os Estados Unidos, tá? A pessoa precisa de dinheiro, ele vai e hipoteca a casa dele. Quando ele paga metade da hipoteca, pagou metade da hipoteca, ele pode hipotecar a casa de novo, né? Então, o que acontecia? O cara hipotecava uma casa de $100 mil, pegava, sei lá, $100 mil, e ia pagando. Quando ele pagava $50 mil, a casa de $100 mil estava disponível novamente. O que ele fazia? Hipotecava de novo. Então, na prática, ele tinha quanto? Ele tinha 50 mil da primeira hipoteca e 100 mil da segunda. Com isso, houve o quê? Houve uma corrida também para as pessoas comprarem imóveis. E aí o preço do imóvel sobe. Aí o que acontece? Aquela casa de $100 mil, uma casa equivalente a ela, começou a custar 150, 200, 250, 300, 350, 1 milhão. E, de repente, aquele cara que tinha uma hipoteca de 50 mil, né, paga. Mais 100 mil, ele pagou mais 50. Ele já tinha 100 de dívida, ele já tinha o valor original da casa dele de dívida. Porém, com a especulação imobiliária, a casa dele agora valia 500 mil. E ele já tinha pago a metade da segunda hipoteca. Ou seja,
a casa dele estava livre para ele hipotecar de novo. Ele ia lá e hipotecava, não mais por 100 mil, agora por 500. Né? E aí, teve muita gente que achou que com 1 ou 2 imóveis estava ficando milionário. Por quê? Pô, eu consigo pegar o dinheiro, consigo tocar minha vida aqui com ele, tocar minha empresa, fazer viagens, tudo, vou pagando de acordo com o que dá. Quando eu pagar metade, eu hipoteco de novo. Maravilha. Aí com o preço do imóvel subindo. Até o momento que o cara não conseguiu pagar nem a metade. Ou seja, o banco foi lá e executou a casa dele. Aí ele chegou e falou, ó, tá aqui a casa. Aí o banco foi para o mercado tentar vender a casa dele. E aquela casa que estava cotada em $500 mil, valia 150 no mercado. Por quê? Porque não era só ele que não conseguiu pagar. Um monte de gente não conseguiu pagar também. E aí começou a sobrar imóvel na mão de banco que o banco precisa vender para ver o dinheiro dele de volta. Somado, lembra lá que eu falei que alguém usou o cálculo estocástico, o processo estocástico, né, os métodos estocásticos, para dizer que mesmo o cara que não paga, não pagando você ainda tem lucro? Né? Isso aí virou uma bola de neve, né? Tá? E aí chegamos a 2008, aonde simplesmente o sistema quebrou. O cara chegava lá e falava, eu comprei um título aqui, esse título era de moeda podre, vamos dizer assim. Eu paguei $20 mil, esse título tem um valor de face de 50, eu quero 50. O banco virava para ele, olha esse título teu não vale mais nada, eu não consigo pagar, quebrei. Lehman Brothers, tá? E outros. Né? O Lehman Brothers aqui ficou famoso, teve outros bancos que quebraram aí também. Tá? Aí soma-se a isso uma série de outros acontecimentos. Teve um empresário, né, chamado Madoff, que inventou de fazer um esquema de pirâmide lá. Tá? E ele tinha uma tremenda confiabilidade. O pessoal confiava nele por quê? Porque ele sempre foi um bom gestor de investimentos. E o pessoal começou a colocar dinheiro na mão dele. Tá? Mais ou menos aí por 2008, quando o mercado imobiliário começou a ruir, né, o pessoal correu, falou, eu preciso do dinheiro aí porque o que eu imaginei que eu ia ganhar ali no mercado imobiliário, tudo não estou conseguindo. A pirâmide do cara veio abaixo também. Tá? Tanto é que ele faleceu agora faz acho que uns 3, 4 meses. Tá? Tem um filme sobre o acontecido, contando aí a saga dos acontecimentos aí do momento que ele resolveu chamar o FBI, chamar a Receita e falar, olha, isso é uma farsa, eu me entrego, não tem problema, eu vou para a cadeia, só não mexa com a minha família. Tá? Então, lógico, existe a matemática? Existe. Tá? Existe as funções, os cálculos, mas muito cuidado, porque você tem que saber interpretar o que acontece. Tá? Hoje nós vivemos num mundo muito complicado com o que muita gente chama de guerra oh meu Deus, não é guerra de versões, é guerra de narrativas. Então a verdade está sendo corrompida com alguém falando, não, isso é mentira, não, aquilo é verdade. Tá? Então pegaram lá a teoria do Goebbels lá da Alemanha nazista, que uma mentira repetida 50 vezes vira verdade. Não, ela continua sendo uma mentira. E o que é pior, quem está repetindo está fazendo uma grande burrada. Tá? Então, isso aqui é uma parte interpretativa, só para a gente aí ir tomando consciência do que com o que nós vamos mexer. Olha lá, senhores. Processo, um instantinho. Processo estocástico. Só uma pergunta, os senhores estão aí ainda ou o pessoal já dormiu? Os senhores estão me ouvindo? Sim, professor. Obrigado. Tá, sim, professor. Tá, porque se a conexão cair, eu posso ficar tagarelando sozinho aqui. Não vai acontecer. Vamos lá. Então, olha lá, senhores. Processo estocástico. Na teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias
A gente já viu aí, tivemos ideia do que é algo aleatório, né? Representando a evolução de um sistema de valores no tempo. Então, eu tenho lá, por exemplo, um consumo de energia, uma geração de energia, que eu vou observar no tempo. Então, eu tenho tempo aqui em horas e a potência aqui em quilowatts. Então, eu vou lá de 0 a 1.4 K kilowatt, ou 1.4 megawatt. Né? E aí, as coisas vão acontecendo. E este perfil aqui tem uma certa previsibilidade. Eu tenho uma equação a qual eu aplico e tenho uma ideia do que está acontecendo. Ou eu tenho os elementos da minha equação, tá, aplicados onde eu tenho a informação de quanta energia vai estar sendo fornecida, absorvida, transferida. Tá? Não nos importa aí. Tá? Lógico que isto aqui não equivale a esse gráfico, apenas um exemplo. Tá? E olha lá, família de variáveis aleatórias, está aqui, família de variáveis aleatórias devidamente montadas, né? No caso aqui, as variáveis aleatórias quais são? A, B, né? A maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo e K. Né? Porque T é o tempo, é uma variável contínua, né? E E é o número natural, né? O número neperiano, o número de Euler. Né? Então, algumas coisas aqui são definidas, as outras não. E a aleatoriedade gera uma situação incomum aqui, gera uma variação. Tá? Então, se eu tenho um sistema que ele pode ser equacionado, eu posso estatisticamente, através de um processo estocástico, prever o que vai acontecer com o meu sistema. E aí é que está a grande jogada. Tá? Nós vamos ver durante o curso como prever, como ter uma ideia de como uma série de sistemas funcionam. Tá? Nós vamos caminhar passo a passo para entender como fazer isso. Tá? O que levar em consideração para fazer isso. Olha lá, processo estocástico. Segundo Hiller e Lieberman, publicação de 2013, um processo estocástico pode ser definido como um conjunto de variáveis aleatórias, variável que apresenta um comportamento aleatório, ordenadas x de t, tá? Sendo que t é o índice que representa a variação de tempo, o tempo, tá? Que pertence a um conjunto t maior, que é o conjunto de todos os tempos, tá? De x de t, onde t pertence ao conjunto de todos os tempos. Bom, aí começa aquela linguagem matemática que a gente lê e nem todo mundo tem intimidade, facilidade, tá? Ou eventualmente conhecimento para ver. Então, quando se coloca esse conjunto aqui, diz o quê? Que um conjunto, um pacote de dados T, que no nosso caso aqui vai deste T aqui até este T aqui, até o último T aqui, poderia ser de 0 a 5 horas, por exemplo, ou de 0 a 200 horas, né? Ou de 500 horas a 1000 horas, não sei. Tá? Lá no outro gráfico o T estava em hora, aqui ele já não está mais em hora, mas vamos admitir que continua igual. Tá? Aonde qualquer tempo T, então se eu vou, por exemplo, de 500 a 1000, eu tenho o valor aqui do que eu tenho o valor de 600, 601, 602, 603 horas. Todos esses valores pertencem ao pacote grande, tá? Ao pacotão de 500 a 1000 horas, por exemplo. É isso que está dito aqui. Então eu tenho uma função que ela só é válida quando o tempo que eu vou analisar é válido dentro do pacotão de tempos totais. Tá? Então, está escrito aqui, pode ser representado assim, e eu dei uma explicada aí para isso se tornar um pouquinho mais claro. Três propriedades básicas da probabilidade. Então agora eu vou começar a trabalhar com probabilidade. Eu vou começar a trabalhar com o que pode acontecer, tá? Na prática, com o resultado do meu cálculo. Por que eu preciso saber disso? Primeiro, para ter certeza que eu calculei direito. Tá? E como é que eu sei que eu calculei direito? Olha lá.
Primeiro, probabilidade P de T tem que estar entre 0 e 1 ou 0 e 100%. Tá? Então, qualquer coisa entre 0 e 1 ou 0 e 100%, aqui é só uma questão de fazer o ajuste, né? Multiplicar por 100% o resultado, é válido. Tá? Ah, professor, eu fiz um cálculo e deu 120%. Tem alguma coisa errada no seu cálculo ou em alguma consideração que você fez. Tá? Então, ó, aqui ó, vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Só existem valores, tá, aptos a serem considerados, né, valores possíveis aqui dentro dessa faixa. Tá? Probabilidade P de T não pode ser negativa. Não pode ser menor que 0. Aqui diz P de T maior que 0. Não pode ser menor que 0. Não posso ter probabilidade negativa. Né? Eu posso calcular uma probabilidade de erro. Isso é uma coisa, mas vai ser uma probabilidade positiva. Ah, isso aí tem menos 5% de chance de acontecer, filho. Tem alguma coisa errada. Foi interpretado algum dado errado aí. Então, aqui não. Abaixo do nível 0 aqui, nada pode acontecer. E probabilidade P de T em eventos mutuamente exclusivos, ou seja, eventos que não podem ocorrer ao mesmo tempo, não são simultâneos. A probabilidade de ocorrência de todos os eventos será a soma da probabilidade de cada evento. Evento que ocorra isoladamente. Lembrando que a soma das probabilidades é igual a 1. Ou seja, se eu estiver interessado, por exemplo, em descargas atmosféricas, a soma de todos os eventos numa área, no máximo, tem que dar 1. Aliás, a soma de tudo tem que dar 1. Por quê? Porque senão eu não estou trabalhando com todas as probabilidades desde o não acontecer até a certeza que acontece. Ah, não, aqui só chega até 0,8. Meu caro, então você simplesmente não tem certeza que isso vai acontecer. Você cai numa situação de incerteza, que não é o nosso caso. Ninguém aqui vai entrar em mecânica quântica, onde a incerteza faz parte do processo. Aqui, a falta de uma garantia de resultado pode até fazer parte do processo, mas que existe um resultado, existe, ele vai ter que estar entre 0 e 1. Tá? Sendo 0 uma possibilidade e 1 uma possibilidade também. Como a gente viu lá no vídeo, dependendo de como você interpreta do tipo de dado que você trabalha, talvez se você trabalhe próximo ao centro, ali a mediana, você dificilmente vai estar em 0 ou em 1. Mas pode acontecer 0 ou pode acontecer 1. Tá? Numa ocorrência muito mais rara. Tá? Então, senhores, para começarmos aí a relembrar alguma coisa, nós vamos ver isso muito mais a fundo durante o curso, mas nós vamos ver basicamente 3 sistemas no nosso curso. Tá? Aqui tem 2 e 1, nós vamos ver um pouco mais à frente. E isso aqui também é só uma visão inicial, uma visão geral. Tá? Embora nós vamos até nos aprofundar em alguns detalhezinhos aqui, tem uma aula dedicada a cada método desse aqui. Tá? Então, olha lá. O mouse aqui não está ajudando. Dentre os diversos modelos de distribuição de probabilidade, vamos adentrar as distribuições de Poisson e Bernoulli, ou Bernoulli, como queiram, para a aplicação de processos estocásticos. Né? Então, tem lá Poisson e tem lá Bernoulli. Olha lá. Distribuição de Poisson, frequentemente usada para modelar número de ocorrências de um evento por um certo período de tempo ou por um certo volume ou uma certa área. Então aqui, ó, Simeon Denis Poisson, matemático e físico francês. Tá? Então, como é que eu opero com Poisson? Tá? Eu uso a distribuição de Poisson quando eu vou modelar um número de ocorrências de um evento num certo período de tempo ou em um volume ou uma certa área. Por quê? Porque
a maneira de encarar as coisas aqui depende do tempo. Olha lá, distribuição de Poisson, a equação. A probabilidade de um evento acontecer é o quê? Mi elevado a V sobre fatorial de V, que multiplica E a menos Mi. O que quer dizer tudo isso aí? Vamos lá. Onde? P de V, probabilidade da ocorrência da contagem V. Tá? Podia ser a contagem X, podia ser a contagem Y. Mi, taxa média de ocorrência do evento. Contagem de V. V, número de eventos analisado, o número do evento analisado. Tá? E E é a base do logaritmo natural, E igual a 2,71828 e por aí vai, com mais um zilhão de números atrás, tem na calculadora o Ezinho lá. Tá? Então isso aqui ninguém precisa decorar. Muito bem. Então, como é que eu posso interpretar? Como é que eu posso trabalhar com isso aí? Como é que eu transformo esse monte de símbolo flutuando aí, letra grega flutuando, número incomum flutuando, em algo palpável? Olha lá. Vamos dar um exemplo. Tá? Então, tenho aqui a equação e eu tenho aqui um fio de cobre esmaltado. Só que a esmaltação não é perfeita, ela tem falhas. Olha lá. Considere o exemplo da falha na isolação do fio de cobre esmaltado. Então, fiozinho de cobre, usado para fazer transformador, por exemplo, né? O esmalte, e a cada certa distância, a cada certa unidade de comprimento, note, não é tempo, nem área, nem volume, aqui é unidade de comprimento, eu tenho uma falha. Tá? Ah, professor, mas por que tem falha? Porque acontece. Falha no tratamento do cobre, falha na aplicação do esmalte, tá? É normal, faz parte que o isolamento tem uma falha ali. Pode ser uma microfalha, mas tem. Tá? Então, olha, suponha que o número de falhas segue a distribuição de Poisson. Maravilha. Tá? Então, vou aplicar essa fórmula aqui. Suponha que espera-se 2,3 falhas a cada metro de fio. Quer dizer, a cada metro linear de fio eu tenho 2,3 falhas. Não pode achar estranho 2,3 falhas, mas é. Né, encontrar 23 falhas, né, a cada 10 metros de fio. Pronto, acertamos os valores aí para a vírgula não ficar estranha. Multiplica a quantidade de falhas por 10, multiplica o comprimento por 10. Opa! Né, então, 2,3 falhas a cada metro de fio. Tá? Eu gostaria de saber a probabilidade, né, do número de falhas em 1 metro de fio. Então, Mi 2,3. Pergunta, qual a probabilidade de observarmos 2 falhas em 1 metro do fio? Tá? Então, V, número de eventos, número de ocorrências, 2, contagem, 2. Então, eu tenho Mi, que está aqui e está aqui, 2,3. E eu tenho V, que está aqui e está aqui, 2. Monto na fórmula. Tá? Senhores, não se assustem. Tem um visitante passando aqui. Então, a probabilidade de ocorrerem 2 falhas por metro é o quê? Mi, 2,3, elevado a V, elevado a 2, dividido por 2 fatorial, lembrando fatorial é o número multiplicado por N menos 1, multiplicado por N menos 1 até 1, né? E que fatorial de 0 é 1. E E, né? Nosso número natural lá, elevado a Mi, a menos 2,3. Aliás, a menos Mi, menos 2,3. Fazendo a conta, chego nesse valor, ou seja, a probabilidade de eu encontrar 1 metro de fio com 2 falhas é de 26,51%. Isso quer dizer o quê? Tá? Que a cada 100 metros de fio, né, eu vou encontrar em 26 metros e meio 1 metro com apenas 2 falhas. Então, a minha probabilidade de pegar em 100 amostras, uma amostra que tenha só 2 falhas é 26,51. Alguém pode falar, pô, professor, mas é uma probabilidade alta. Sim, é uma probabilidade alta.
Por quê? Porque o meu número de falhas, 2 por metro, é bem próximo à minha média, 2,5, 2,3. Né? Então, quanto mais eu me afastar ou para mais ou para menos, menor vai ser a minha probabilidade aqui. Só para ter uma ideia, assim, pois se eu não quisesse 2, se eu quisesse 1, bom, o número aqui vai diminuir, aqui vai ser 2,3, vai ser 2,3 que multiplica E a menos 2,3. E se eu quiser 100? Alguém pode falar, pô, mas 2,3 elevado a 100 é um número grande. Sim, mas eu vou estar dividido por 100 fatorial. Né? E o fatorial cresce muito mais do que o exponencial. Então a minha probabilidade de, em 100 metros de fio, aliás, de encontrar 100 falhas no metro de fio, é muito baixa. Seguindo a distribuição normal. Senhores, alguma dúvida cruel até aqui? Alguma coisa que não foi entendida? Falei grego em algum momento para os senhores? Antes que alguém pergunte, é água, tá? Bom, ou a conexão caiu ou todo mundo entendeu. Maravilha, a ausência de feedback também é feedback. Vamos lá. Aliás, só um detalhe. Muito bem. Então, outro elemento, né? Distribuição de Bernoulli. Tá? Frequentemente usada para modelar o número de ocorrências de um evento que se baseia em sucesso ou fracasso na tentativa analisada. Tá? Jacques Jacob I, Bernoulli, né? Matemático suíço. Ele desenvolveu aí uma série de cálculos aonde eu consigo me basear no quê? Na minha probabilidade de sucesso ou fracasso, atribuindo peso para a probabilidade de sucesso e fazendo as contas para descobrir se um certo evento que eu pretendo fazer num pacote maior de eventos vai dar certo ou não. Então, como é que é a equação da distribuição de Bernoulli? A minha probabilidade naquele evento que eu estou pretendendo é a probabilidade de sucesso elevado àquele evento, multiplicado por 1 menos a probabilidade de sucesso, vezes o número total de eventos, menos o número de eventos que eu estou trabalhando. Esse 1 menos a probabilidade de sucesso pode ser o que aqui, que é a probabilidade de falha ou fracasso. Tá? Já dito que K pertence a uma gama de 0 e 1. Tá? Então, olha lá. P, probabilidade de ocorrência de sucesso na tentativa K. P de K. P, probabilidade de êxito. Q, ou P-1, probabilidade de falha ou de erro. N, número total de eventos, número total de tentativas. K, número do evento em questão, número da tentativa. Vamos ver como é que isso aí fica. Então, olha lá. Tenho aqui a equação. A direção que segue um veículo em uma bifurcação, caminho A ou B. Então, eu tenho aqui o meu veículo chegando na bifurcação, posso ir por A ou por B. Se segue pelo caminho B, sucesso, quer dizer, aqui eu vou conseguir encontrar o que eu quero. Se eu sigo pelo caminho B, fracasso. Aqui eu não vou conseguir encontrar. Em A, sucesso. Em B, fracasso. Casualidade só para ficar na sequência aí. Qual a probabilidade de acertar o caminho na terceira conversão num total de 10 conversões? Então eu vou passar por 10 conversões com A e B, vou escolher aleatoriamente o A ou B, né? E eu quero saber já na terceira qual que é a minha probabilidade de sucesso, de ir para o caminho certo na terceira bifurcação, indo aleatoriamente por elas, ora por A, ora por B. Então olha lá. Número total de bifurcações pelas quais eu vou passar, 10. Número da bifurcação de análise em questão, 3, é a terceira.
dados. Eu posso ter P com 50%, ou seja, metade aqui, essa metade é sucesso, e Q com 50%. Essa metade aqui é fracasso. Né? Então, olha lá. Probabilidade da minha conversão, né, no caso aqui é P de K, e K é 3, né? P de 3 ter sucesso é P, probabilidade, meio, está aqui, ó, P, elevado a K, que é o evento, é a terceira conversão, meio elevado a 3, que multiplica meio, por quê? É o quê? É o fracasso, ou 1 menos meio, que vai dar meio do mesmo jeito, tá? Elevado a quê? A N, número total de conversões que eu vou fazer, 10, menos K, menos 3. Fazendo as contas, né, eu vou ter meio a terceira, que multiplica meio a sétima, 10 menos 3, 7. A minha probabilidade de sucesso, a minha probabilidade de acerto, de chegar no meu caminho corretamente, é 0,000976665, tá? Ou 0,1%, né? 1% estaria aqui. Opa, é mais, hein? É 0,01%, faltou um zero aqui. Então, senhores, no PDF que eu subi na aula vai estar corrigido aqui, é 0,01% de chance. Ou seja, eu tenho uma grande chance de aleatoriamente não conseguir encontrar o local desejado entrando nas bifurcações aleatoriamente. Então, senhores, olha lá. Outra pergunta. Qual é a probabilidade da face 3 em uma única tentativa do arremesso de um dado? Então, em vez de 2, eu vou arremessar um dado só. E qual que é a probabilidade da face 3 estar para cima? Então, N, número de tentativas, 1. K, número da tentativa analisada, 1. Probabilidade de sucesso, 1 para 6. Probabilidade de fracasso, 5 para 6. Monto a equação. Tá? P de K é igual a P elevado a K, que multiplica Q elevado a N menos K. Então, olha lá. Sucesso, 1/6. K, 1. Fracasso, 5/6. N, 1. K, 1. 1 menos 1. Minha probabilidade, né, de sair 3 no primeiro arremesso é 1/6, porque 1/6 elevado a 1 é 1/6, que multiplica 5/6 elevado a 0. Né? 1 menos 1, 0. Então, a minha probabilidade é 1/6 vezes 1, a minha probabilidade é 1/6, ou 1,66666%. Então, essa é a probabilidade de você tirar um número qualquer no arremesso do dado. Olha lá, qual a probabilidade de obter face 3 na primeira tentativa de 5 tentativas de arremesso de um dado? Então, o meu N agora é 5, eu vou fazer 5 tentativas. Eu quero acertar na primeira. Então, fórmula, olha lá, probabilidade de sucesso 1/6, tentativa 1, probabilidade de fracasso 5/6, né? Total 5 menos 1. 1/6 elevado a 1, que multiplica 5/6 elevado a 4. Chegamos a esse valor aí. Aqui. Ups. O que aconteceu aqui? Tivemos alguma falha neste equacionamento. Apareceu um número estranho aqui. Vou corrigir isso aqui depois e passo para os senhores. Mas a minha probabilidade, pelas contas que saiu aqui, saiu em 0,0062%. Aqui apareceu um alienígena aqui que eu não sei o que é. Então, a minha probabilidade de ter a face 3 no primeiro arremesso de 5 é muito mais baixa. Senhores, lembrando, nós vamos ter uma aula onde nós vamos só ver essas distribuições. Aqui é só para os senhores terem uma ideia assim por cima. Né? Então, nós temos várias distribuições com as quais eu posso trabalhar. Só um instante, senhores.
Tenho várias distribuições. Posso trabalhar com Bernoulli, né? Posso trabalhar com a binomial, tá? Que é muito parecida com a Bernoulli, mas ganha aqui um elemento a mais de aleatoriedade, e aqui eu tenho várias maneiras de representar esse elemento, né? Esse elemento é n fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial disso aí. Isso às vezes é representado assim, às vezes é representado pela letra C, com n em cima e o k embaixo, e às vezes é representado com parênteses com n em cima e k embaixo. Então, essas três fórmulas aqui são iguais, a única diferença é que são maneiras diferentes de representar a mesma coisa. Então, olha aqui, ó, C, NK é NK, que é essa interação aqui. Tá? Nós não vamos trabalhar com a binomial, é só para saber que existe. Vamos trabalhar com Poisson, vimos a fórmula, né? Geométrica, né? Então, probabilidade de sucesso, que multiplica a probabilidade de fracasso elevado a k menos 1. Tá? Hipergeométrica, tem aqui a fórmula dela, né? Binomial negativa, tem aqui a fórmula dela. Lembrando que toda vez que aparece um número e o outro entre parênteses, é um sistema desse aqui que tem que ser aplicado aos números que estão aqui representados, ok? Senhores, nossa aula de hoje foi um pouquinho mais curta, né? Uma aula inicial aí para nós nos conhecermos, para os senhores entenderem aí. Eu teria alguns recados a dar. O problema é que uma parte deles ainda não nos foi passada, né? Então eu estou aqui impossibilitado de passar para os senhores, por exemplo, data de prova, né? Sei que nós vamos ter algumas atividades. Não sei se a semana que vem, mas a terceira semana já devo ter um pacote de atividades lá no Forms para vocês. Os senhores vão ficar sabendo do link para o Forms com bastante antecedência. Tá? Alguns colegas falaram sobre a disciplina não estar no AVA, realmente não estava, teve um probleminha, o sistema não estava permitindo que o coordenador aprovasse o plano de estudo, então, sem plano de estudo aprovado, a disciplina não vai para o AVA. Parece que nessa virada de semana agora, isso aí vai ser resolvido, né? Só se aguardando carregar lá alguns detalhes, né? E, senhores, estou aqui aberto a perguntas, as mais variadas aí, dos senhores. Né? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, agradeço a presença de todos, tá? Professor, eu cheguei um pouco atrasado. Esses slides vai ficar no AVA? Sim, sim.